Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem conhecido, mas o Senhor falou ao meu coração, porque em momentos de dificuldades, assim como esses discípulos, abram lá a Bíblia, a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos. E assim como estes discípulos, tem alguns momentos que nós não conseguimos enxergar Jesus, mesmo sabendo que Ele está ao nosso lado. E o tema da mensagem é: Jesus está ao seu lado. Jesus está ao nosso lado. Vamos ler. Diz assim, do 13, a partir do 13, 24, versículo 13. 13, a partir do 13. Tá? Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença tão real neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe esse lugar para falar conosco, e o Senhor já começou a partir dos louvores. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor, mesmo com as nossas limitações, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com os nossos erros, o Senhor escolhe se fazer presente no meio de nós. E eu quero te pedir, Senhor, que não seja eu falar aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo, assim como o Senhor falou ao meu coração, quando eu estudava essa palavra, que o Senhor venha falar no coração de cada um. Que aquilo que os Teus filhos vieram aqui buscar de Ti, encontre, Senhor, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Então eu te peço que os nossos corações, que a planta dos nossos corações, que a terra dos nossos corações sejam agora, Pai, plantio fértil para a Tua semente, para produzir o efeito que o Senhor quer que seja produzido. Senhor, levamos cativo em obediência aos nossos pensamentos. E nós nos ligamos totalmente a Ti, ao Teu unção do Teu Espírito Santo. Que eu diminua neste lugar e que o Senhor cresça, Senhor, assim como o Senhor tem feito todos os dias nas nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu quero falar, a gente leu só alguns porque a cada versículo a gente vai comentando um pouquinho. E aqui Jesus estava ao lado daqueles discípulos. E eles não perceberam. E muitas vezes, nós quando estamos angustiados... Alguém pode pegar um pouquinho... Nenê, traz um pouquinho de água para mim, minha voz está falhando aqui. Eles passaram por um período difícil. Eles estavam saindo de Jerusalém. E Jesus já tinha ressuscitado. E o que me impressiona, queridos... E aí a gente vai se identificando em muito... nessa passagem, é que eram discípulos. Isso quer dizer que eles conheceram Jesus, eles andaram com Jesus, eles participaram dos milagres de Jesus. Provavelmente eles fizeram parte dos 70 que Jesus chama e envia para pregar a palavra. Então eles tinham intimidade com Jesus. Eles não só tinham ouvido falar, como muitos creram em Jesus só de ouvir falar, mas eles estiveram com Jesus. Que privilégio estar com Jesus, e eles tiveram esse privilégio. Só que diz que eles saíram de Jerusalém. E ali no versículo, vamos continuar no 15, e eles estavam conversando entre eles, né? Conversando, lamentando, questionando. E muitas vezes nós não somos assim, não questionamos com Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu? E eu, quando eu começo a vir esses pensamentos, eu começo a falar: Patrícia, volta para o lugar, porque você é barro. E a palavra do Senhor fala que barro não pode questionar nada com o oleiro. Mas nós temos essa tendência a questionarmos quando tudo não vai bem. Nós questionamos, mas de novo aconteceu isso comigo. E ali diz que eles saíram de Jerusalém. Isso quer dizer que eles não esperaram.
Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e nós queremos que aquilo que nós pedimos se realize logo no momento em que nós pedimos. E Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. Havia uma promessa, não só Jesus, os profetas, todos que vieram, João Batista falava sobre isso, e todos os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre a vinda de Jesus. Só que eles não esperaram. Eles saíram, eles foram, encaminharam para longe de Jerusalém. E ali diz no versículo 15, acontecendo que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. Né? Falando, mas está vendo? Jesus falou que ia ressuscitar, não ressuscitou. Talvez eles estivessem assim, nós estivemos lá, nós trabalhamos, olha, não deu certo. Talvez eles dissessem entre eles, nós deixamos a nossa casa. Emaús, eu fui pesquisar, e algumas pesquisas dizem que talvez seria o destino, a cidade onde eles moravam. Talvez eles disseram, olha, não deu certo a nossa vinda para cá, vamos voltar. E eles começaram a falar entre eles, um ao outro. E aquele que era o assunto aparece. Né? O assunto aparece ali quando eles estavam conversando. E aqui, queridos, aqui diz, aí você vai ver que isso aconteceu depois da ressurreição. Jesus ressuscitou no terceiro dia pela manhã. E aí, eu fiquei pensando, meditando nisso. Será que Jesus tinha tanta coisa para fazer ressurreto? Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Isso é uma das razões também porque eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava num corpo diferente. Mas Jesus tinha tantas coisas para fazer, tantas casas para visitar, tantas pessoas para aparecer, dos 12 que ele treinou com mais afinco, que trouxe para perto dele, os 70 ele só comissionou e enviou. Mas primeira coisa que ele faz quando ele ressuscita, ele vai atrás de 2 discípulos que já estavam indo embora. Jesus, ele se importa com você. Ele se importa com as suas decepções. Eles estavam decepcionados. Eles estavam tristes. Eles estavam frustrados. Porque aquilo que eles esperavam e aquilo que eles ouviram falar, aparentemente, porque eles não esperaram acontecer. E não só esperaram, eles não acreditaram. Porque nós vamos ler aqui, quando Jesus se aproxima, você entende isso? Que quando você está triste, Jesus, ele está ao seu lado. Ele vai ao seu encontro. Ele vai ao seu encontro. E aquele foi o encontro daqueles 2 que estavam lá, perdidos nos seus sentimentos. Ele foi ao encontro deles. E diz assim no versículo, nós estamos no 16, né? O mesmo Jesus, voltando só um pouquinho na parte B, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus vai com você. Ele anda ao seu lado. Ele te ouve. Ele é o melhor psicólogo que nós podemos ter. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Sabe, queridos, a ansiedade, ela gera incredulidade. E isso era o que aconteceu. Isso estava acontecendo com aqueles discípulos. Eles estavam ali do lado daqueles que eles viram pregar e eles não reconheceram. Porque a ansiedade, a frustração e a tristeza era tão forte no coração daqueles homens que os olhos deles estavam fechados. E muitas vezes, quando nós estamos no meio da luta, no meio da adversidade, no meio de um turbilhão de sentimentos, nós não conseguimos ver Jesus. Mas Ele vem ao nosso encontro. Ele anda ao nosso lado. 17 diz, e Ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Será que Jesus não sabia? Lógico que Jesus sabia. Jesus ressuscitou e falou, peraí que tem 2 lá perdidos, eu vou lá atrás deles. É lógico que Jesus sabia, mas muitas vezes, por isso que quando Jesus chega para algumas pessoas e para o cego e fala, o que queres que te faça? Era óbvio, né? O Diego falou sobre isso, era óbvio. Jesus, né? Se a gente fosse a gente, né? Jesus, que pergunta boba, eu quero ver. Mas Jesus queria ouvir da boca daquele homem o que ele queria.
E aqui Jesus queria ouvir, sabe por quê? Porque quando nós falamos aquilo que está nos incomodando, nós tiramos o nosso coração. Aquele peso sai. Né? Quando nós nos aconselhamos com pessoas de princípios, isso também acontece, não é? Quando você tem um problema no teu relacionamento, as mulheres, principalmente, ela tem que falar com o marido: eu não gostei daquilo que você fez, para sair do coração. Então Jesus, a gente percebe como Jesus vai trabalhando. E Jesus fala: o que está acontecendo? Do que vocês estão falando? Né? Eles estavam falando dele, estava falando dele, do próprio. Mas Jesus queria ouvir. É impressionante, eu fico pensando como Deus tão carinhoso, tão amoroso, como Deus nos ama tanto, que mesmo na nossa incredulidade, mesmo na nossa falha, Ele não desiste. Cada um de nós somos importante para Deus. Cada um de nós. E aquilo que para a gente parece não ser importante, se é importante para nós, Deus considera assim. E ele começa a falar: por que vocês estão tristes? Eles estavam tristes, caminhando, certamente com a cabeça baixa, lamentando. No 18, e respondeu um cujo era Cleopas. Disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Esse era o assunto, né? Então ele falou: você não está sabendo? Né? Imagina Jesus falando: sabe de nada, inocente, né? Como não? E eles ficaram indignados: como você não sabe o que está acontecendo? E ele lhes perguntou, né? É bem a área psicológica aqui. Não, você fala, pode falar. E respondeu cujo... 19. Quais? E ele lhe disse: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, queridos, Jesus foi um profeta para eles. Eles não tinham entendido ainda que Jesus era o libertador, que era o nosso Salvador. É um profeta, como tantos outros que vieram. Né? Muitas vezes as pessoas estão na igreja há anos, mas ainda não entendeu que Jesus é o Salvador, que Jesus é o libertador. Eu vou lá, ouço umas palavras bonitas. Não, eles não entenderam isso. E Jesus começa, fala mais, vamos lá. No 20. E como os principais dos sacerdotes e dos seus príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Queridos, foram os sacerdotes que mandaram prender Jesus? Foram. Mas foi esse o objetivo? Ele foi preso porque ele fez alguma coisa? Não, Jesus fala: olha, eu os dou. Né? O sacrifício, eu os dou gratuito. Eles não tinham entendido nada. E é por isso que muitas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, porque nós não entendemos a profundidade do que é Jesus. E temos ele como superficial. No versículo 21. E nós esperávamos, aí vem a lamentação, né? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Já era. Game over. Era para ter acontecido e não aconteceu. Né? O libertador. Eles queriam eles esperavam, Israel esperava o libertador de Roma, né? Esperavam o libertador na questão financeira muitas vezes. E Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Porque quando você morrer lá no seu caixão, vai algum dinheiro, vai a sua casa, vai seu carro, vai alguma coisa? Nada. Mas a nossa alma é o que importa para Deus. Continuando, 22. E olha só como eles estavam incrédulos. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Que dizem que ele vive. Né? Eles estão comentando ali. Né? É uma fofoca, tem um comentário aí, Tititi está falando.
24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, não ouviram. Olha só o nível de incredulidade. Ó, elas falaram, não sei, né? Eles devem ter pensado, sabe como é mulher, né? Fala demais, né? Fala demais, né? Você conhece homem que fala demais? Eu também conheço homem que fala demais, não é só mulher, não. E aí Jesus ouviu, deixou eles falar, aí Jesus vem, né? Com uma palavra assim forte. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Não foram os sacerdotes que mandaram prender, convinha. Jesus veio com esse propósito. Não foi algo que os sacerdotes não gostavam de Jesus e mandaram prender e pronto. Não, era plano de Deus. E eles andaram com Jesus, viram Jesus, e eles não entenderam. Foi necessário Jesus ir atrás deles, caminhando, né? Caminhando, escutando as lamúrias, para que eles entendessem. E aqui, eu quero parar um pouquinho antes da gente continuar, para falar o que você tem falado de Jesus para as pessoas. Né? Porque eles começaram a falar de Jesus, eu acho que Jesus, eu me colocando na figura de Jesus, com a permissão, Jesus, acho que ele se incomodou, né? Falou assim, mas estão falando de mim, como assim? Eu era libertador, não sou mais, eu ia ressuscitar, não ressuscitou, mas eu estou aqui, ei, eu estou aqui. Né? O que você tem falado de Jesus para as pessoas? Olha, Jesus falou que ia fazer e não fez. Olha, Jesus, está difícil caminhar com Jesus, viu? Ou então quando alguém cumprimenta, eu sempre falo isso, mas isso é verdade, quando você pergunta para alguém, paz, querido, tudo bem? Não está nada bem não, olha, está uma luta, não passa dessa luta, olha, é uma luta, é uma luta, é uma luta. Né? Jesus não deve ter se sentido muito agradável ver aqueles homens falando dele. A gente tem que parar para pensar um pouquinho. Porque Jesus é tão maravilhoso. Ele tinha tantas outras coisas para fazer, mas ele percebeu que aqueles discípulos estavam afastados, tristes, indo para um lugar que não era o que Deus queria. Ele foi atrás. Ele nunca desiste de nós. Amém. Nunca. Mesmo quando nós estamos prontos a desistir, como eles estavam prontos, eles saíram, falando, eu não vou ficar mais aqui, isso é uma palhaçada, isso aí não vai acontecer. E no versículo 27, continuando, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Jesus foi o caminho todo falando da palavra de Deus. Quer dizer, eles não conheciam, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque no momento da tristeza, da luta, é a palavra de Deus que vai te fortalecer, é a palavra de Deus que vai te dar um norte, é a palavra de Deus que vai alimentar o teu espírito. E eles certamente não conheciam, porque Jesus foi falando de Moisés, passou por todos os profetas do Antigo Testamento, explicando as Escrituras. E no versículo 28, e chegaram à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Nesse momento Jesus, né, começou a se afastar. 29, e eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. A presença de Jesus é agradável, né? Como aqui no louvor, eu gosto muito dessa canção e eu viajo muito nessa canção. É agradável a presença de Jesus. E eles estavam com Jesus. E o que mais me chama a atenção aqui é que diz que eles constrangeram, né? Então eles devem ter pegado em Jesus e aí constrangido, Jesus, ele entra com aqueles homens. Quando nós convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas, ele entra e faz morada
E ele só sai se você, assim, o convidar para sair. E aí Jesus foi constrangido. Ele tinha ido lá para isso mesmo, né? Ele amava aqueles dois homens. E aqui diz que ele entrou. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E quando ele entra, então eles convidam Jesus para ter um momento de ceiar com eles. E a primeira ceia, depois que Jesus ele ressuscita, e só estavam com aqueles dois. E aí no partir do pão, eu gosto de pensar que no momento que Jesus levantou para abençoar o pão, eles viram as marcas. Eles viram a marca do Salvador. Eles viram que aquilo que Jesus sofreu, você pode imaginar, Jesus tinha sofrido tantas situações. Tudo bem, ele estava agora num corpo glorificado, o cansaço já não tinha mais. Mas depois de tudo que ele passou, Jesus é tão maravilhoso que ele foi ao encontro daqueles homens que decidiram não crer. E sabe, quando a dificuldade vem, muitas vezes nós decidimos não crer. Nós nos afastamos de Jesus. Mas ele vem ao nosso encontro. Ele está ao teu lado. Convide o Senhor, constranja-o como aqueles homens constrangeram. Constranja, chame o Senhor. Eu tenho pedido no momento das dificuldades. Eu falei, Senhor, me traz de volta. Porque tem horas que eu quero ficar lá na caverna. E eu falo, Senhor, me traz de volta. Me traz de volta. Porque eu quero estar ao seu lado. Constranja Jesus com suas atitudes, com teu coração. E toda vez que nós convidamos, ele vem. E aqui diz que quando é um momento de comunhão, Jesus teve um momento de comunhão. Santa Ceia é comunhão. E Jesus aqui nos dá esse exemplo de como é importante nós ceiarmos e lembrarmos. E no momento do partir do pão, eles entenderam. Tudo caiu, né? Tudo que estava impedindo com que eles enxergassem quem era a pessoa. Que privilégio você está diante daquele que morreu por mim e por você. Eles não estavam enxergando, porque as dificuldades elas querem e vêm nos cegar. Mas Jesus, ele é maior do que qualquer dificuldade que você e eu estejamos enfrentando. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre o universo. E aqui foi tão especial que Jesus desapareceu. Jesus ficou brincando nessa hora, né? Porque ele passava pela porta. Eles estavam trancados lá com medo. Jesus falava, oi, paz seja convosco. Nós vamos ter um corpo assim também. Amém? Né? Um corpo novo. Então a gente nem precisa se preocupar, né? Pode comer, porque a gente vai ter outro corpo mesmo. Não é assim, né? Não é bem por aí. E eu quero... A gente já está finalizando. No versículo onde a gente leu que ele desapareceu, né? No 31, 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Sabe o que começou a abrir o coração, a visão daqueles homens e o entendimento dele? Foi a palavra que Jesus começou a falar. É por isso que eu e você precisamos ler e entender. E as escrituras, ela vem de encontro com a nossa necessidade. Porque a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que uma faca. Ela penetra na nossa alma. São palavras de vida. E eles começaram ali a trocar experiências não mais tristes, porque aqueles homens, eles poderiam lembrar das coisas boas que eles viram Jesus fazer. Não, mas eles lembraram daquilo que não tinha sido realizado. Não é assim? Será que você tem mais coisas boas, mais créditos com Deus do que débito? Né? Mas nós lembramos sempre daquilo que não aconteceu.
E aí aqui eles começaram, mudou agora, porque eles viram quem era. Na mesma hora, levantando-se, olha só, eles estavam lá no caminho de Emaús, abatidos, resmungando, lamentando, amedrontados, frustrados. E agora, depois desse encontro, depois que os olhos deles abriram, o que eles fazem? Eles se levantam e voltaram para Jerusalém, onde eles não deveriam ter saído. Enquanto o seu milagre não acontecer, fica, espera em Deus. Espera, porque Ele virá. Ele foi ao encontro dos discípulos. Ele vai ao encontro a mim e a você, da sua necessidade. E eles levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que aconteceram no caminho e como deles foram conhecidos, como deles foi conhecido no partir do pão. Eles voltaram e começaram a pregar a palavra de Deus. Sabe, algumas coisas às vezes querem nos paralisar no nosso ministério, no nosso chamado, naquilo que Deus tem para a tua vida. Então volte, porque Jesus apareceu, Jesus tratou com eles e Jesus falou: agora volta. E eles voltaram para Jerusalém. Então aquilo que você precisa voltar, que você não fez, que você deixou de fazer, pelas dificuldades, pelas tristezas, frustrações, o Senhor está te mandando voltar. Volte. Não há tempo, queridos, porque Jesus está próximo de voltar para arrebatar a noiva. E nós precisamos falar desse Jesus, porque muitos ficarão. Muitos ficarão. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos aprender para a palavra do Senhor, para que essa palavra venha arder não só nos nossos corações, mas arder nos corações daqueles que não conhecem. E eles voltaram. E eu quero encerrar lendo um versículo com vocês. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, aqui sim. Versículo 1, no capítulo 1, versículo 4. Nossa, quase que eu derrubei água. Quem não está passando por alguma dificuldade como aqueles discípulos, eles estavam tristes. Eles estavam decepcionados. Você já se decepcionou? Muitas vezes, né? Muitas vezes. E eu comecei falando aqui que é bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E eu quero ler esse versículo. Eu tenho certeza que esse versículo vai fechar tudo aquilo que a gente falou. Então, quando você estiver triste, lembra que tem um propósito, até na sua tristeza. E diz assim, no versículo 1, capítulo 1, 4. 3, vamos ler o 3. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda, o quê? Consolação. De toda consolação. Não é de uma ou outra, de toda consolação. Seja qual for qual seja o motivo que te deixou triste, angustiado. O Senhor, Ele é o Deus de toda consolação. Ele te consola, Ele te conforta. Ele diz: calma, vai passar, eu estou aqui do seu lado. Continuando. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, se você está muito atribulado, isso quer dizer que, que a sua consolação também vai ser grande. Diz assim no versículo 6, mas se somos atribulados, para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação
e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Último versículo que eu quero ler com vocês. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém? Está triste? Está angustiado? Está sofrendo? Essa é a resposta para mim e para a sua vida. Nós servimos um Deus de consolação. E aqui, sabe, esse motivo que você está passando vai servir para você consolar alguém. É isso que diz o versículo, né? No versículo 4, ó. Quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, é isso. Entendemos? Né? Vamos praticar. Então, se você está passando por uma tristeza, isso vai acontecer porque Jesus falou que isso aconteceria. Quando eu vim, eu vou para Jesus, não vai acontecer nada. Se alguém te falou que você viesse para Jesus, que a sua vida ia ser só 1000 maravilhas, desculpa, seu irmão está equivocado. Porque Jesus diz: no mundo tereis-vos muitas aflições, mas tende bem o ânimo. Quando vocês estiverem tristes, me chama lá que eu vou andar com vocês. Quando eu estou triste, eu vou lá para o parque e falo: Jesus, vem comigo. Jesus vai comigo. Eu falo para os filhos: vocês ficam, que eu não quero vocês agora, eu quero só Jesus, né? Que a gente precisa ter um momento só nosso. Nós precisamos. E eu vou lá, eu fico lá só observando. Então, lembre-se disso, queridos. Lembre-se que você será consolado nessa tristeza, nessa angústia que você está passando. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós decidimos te deixar, quando nós decidimos não acreditar nas suas promessas, o Senhor vem ao nosso encontro. Então, Senhor, eu quero te pedir, fica conosco, como esses homens entenderam quão precioso era a tua presença. E eles pediram para que o Senhor ficasse com eles. E nessa noite eu quero pedir, Senhor, fica conosco, Pai. Porque para onde nós iremos se o Senhor não estiver conosco? Venha nos consolar das nossas tristezas, das nossas tribulações, das nossas angústias. Pai, nós precisamos de Ti, como esses homens precisavam. E o Senhor veio para todos. O Senhor veio demonstrar este amor. E todos os dias o Senhor demonstra. Nos faz, Senhor, hábeis na leitura da Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra. Senhor, fortalece a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa aliança contigo. Aquilo que se perdeu, aquilo que nós deixamos para trás, aquilo que nós deixamos estacionado nas nossas vidas, que o Senhor venha trazer de volta. Que o Senhor venha trazer de volta o ânimo, como o Senhor trouxe de volta o ânimo daqueles homens que estavam tristes, cabisbaixos, sem rumo, sem direção. Venha trazer, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, a Tua direção. Porque a Tua palavra, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Senhor. Nós queremos andar contigo, queremos ter esse privilégio, nós temos esse privilégio, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Senhor, aquilo que está trazendo angústia, tristeza aos nossos corações, o Senhor é aquele que cura. Tu és aquele que traz a consolação. Tu és aquele que traz a remissão. Tu és aquele que pode mudar toda e qualquer situação nas nossas vidas. Venha nos encher agora, Senhor. Venha nos fazer completos em Ti. Cresça em nós, Senhor, que nós venhamos diminuir, mas que a Tua presença venha crescer. E que nós, quando nós nos levantarmos dessa situação, nós nos levantaremos fortes, crendo. E, Senhor, nós poderemos assim consolar aqueles outros que estão também passando por tribulações. Nos ajuda nas nossas limitações, Senhor. Pega nas nossas mãos, Senhor. Senhor, tem momentos em que nós não conseguimos nem caminhar, mas são esses momentos em que o Senhor nos carrega no seu colo. São nesses momentos em que a água vem querendo nos submergir. O Senhor vem
e nos toma pelas suas mãos fortes e nos leva até a beira e nos faz caminhar novamente onde nós paramos, Senhor. O Senhor está falando aos nossos corações aonde você parou. O Senhor manda você voltar. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras práticas. Volte a ler a palavra. Volte a jejuar. Volte a buscar ao Senhor. O Senhor, Ele está conosco. E Ele espera que você o constranja, que o Senhor o convide para fazer parte da sua vida. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. E que todo desânimo, toda tristeza saia nessa noite das nossas vidas. E todos os outros momentos que vierem, nós possamos guardar essa palavra de que o Senhor nos consola, de que Tu és o Deus da consolação. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor seja louvado. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor.